Graça e paz, povo de Deus, povo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já venho eu aqui trazer uma mensagenzinha de Deus ao seu coração, que se encontra lá em João, capítulo 3. Eu vou ler essa mensagem todinha, porque é uma mensagem muito linda. Ela requer a leitura dessa mensagem toda, porque eu acho muito linda a leitura dessa mensagem. E eu vou ler tudinho. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Receba do Senhor essa mensagem que se encontra lá em João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Mais uma vez ele pergunta a Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabeis isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ingredientes de qualidade, sem corantes e conservantes. Pequenos mimos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Querido e amado Deus, Pai maravilhoso, aqui estou eu, trazendo a leitura de mais essa mensagem, meu Pai. Já te peço também, Senhor, que o Senhor chegue, meu Pai, e me instrua aqui a eu trazer algumas explicações dentro desta mensagem. Mensagem essa que se encontra lá em João 3. Mas o propósito desta mensagem é no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor de uma humanidade, por amor de mim e de você. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, João 3, ele vem para mim e para você como muitas das vezes nós nos perguntamos algo. Por quê? Para quê? Nós fazemos muitas perguntas. Ó Senhor, por quê? Ó Senhor, para que tudo isso? Muitas das vezes nós nos pegamos fazendo essas perguntas. Mas Senhor, por que tanta dor? Mas Senhor, por que tanta perseguição? Mas Senhor, por que tanta humilhação? Mas Senhor, por que tanta dificuldade? Mas Senhor, por que tanta falta de amor na humanidade? Mas Senhor, por que todo mundo não te aceita como eu te aceitei? Para que o Senhor refaça a vida deles como o Senhor refez a minha. Para que o Senhor limpe a mente e o coração deles como o Senhor tem limpado a minha mente e o meu coração. Muitas das vezes nós nos pegamos fazendo pergunta a Deus, ao nosso Criador, a Jesus Cristo, aquele que Ele enviou por amor de mim e de você. Muitas das vezes nós nos pegamos fazendo tais perguntas. Mas como o Senhor falava a Nicodemos, lá no versículo 10, ouça o que a mensagem fala. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabeis isso? Como Jesus fala para mim e para você também. Em outros versículos, em outros capítulos, a mensagem de Deus fala: Tu sabe discernir o tempo e as estações e não sabe das coisas de Deus? Quando o tempo fecha, não é para chover? Quando o tempo abre, não é porque vai haver sol?
Mesmo assim, o Senhor falava para Nicodemos as perguntas a qual ele fazia para o Senhor. Porque Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Talvez Jesus tenha evangelizado o dia todo e à noite estava ali. E de repentemente Nicodemos, para tentar arrancar algo de Jesus, foi fazer pergunta, foi questionar, foi perguntar. E uma das perguntas que ele faz é lá no versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eu quero dizer para você que naquele momento ali, aquele homem chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus para perguntar, para questionar, para querer saber. Saber de Jesus que Jesus fazia aqueles sinais e maravilhas é porque tinha vindo de Deus. Ele, como príncipe dos judeus, aquele homem fariseu, e como ali no meio dos fariseus, dos judeus, daqueles homens, havia pessoas boas e Nicodemos era um dele. Por isso que o Senhor atenciosamente, como diz essa mensagem, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Como Jesus conhecia o coração daquele homem, como Jesus conhece o meu e o teu coração, como Jesus conhece o coração do incrédulo, daquela pessoa que não dá crédito a esta mensagem, Jesus conhecia o coração de Nicodemos. E ele era ali um grande homem de letra. E ele veio até Jesus para fazer perguntas. Chamou ele de Rabi e disse que bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, e Jesus veio para quebrar protocolo, para quebrar barreiras entre o bem e o mal. Jesus quebrou ali uma barreira que havia nas perguntas de Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas ainda ele, aqui no versículo 4, ele não entendia. Qual o novo nascimento? O que Jesus queria dizer para ele, ele não mais entendia. Mas novamente, ele faz nova pergunta. E disse-lhe Nicodemos no versículo 4 do capítulo 3 de João: como podes um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha mais essa pergunta que ele fez a Jesus. Mas Jesus falava ali do novo nascimento. Ao desencarnar, ao sairmos da carne, ao
como fala, morrer, nós nascemos de novo. Para muitos, nascer, quando nasce uma criança, é uma festa. Mas a maior festa que há no céu, eu quero dizer para você que é quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Porque daí ele começa a nascer de novo. É o recomeço de um novo nascimento. E para que esse novo nascimento seja completo, Jesus respondeu no versículo 5. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando você aceita a Jesus, a festa no céu. E quando você ora a Deus para ser batizado nas águas, a outra festa. Daí você recebe o batismo das águas. Daí vem o sonho de ser batizado com o Espírito Santo, no Espírito Santo. De ser avivado. Um novo nascimento. Para fortalecer aquele que você aceitou a Jesus. Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Daí vem o batismo nas águas. Daí vem o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Era esse o novo nascimento que Jesus queria que Nicodemos as entendesse. Aí nós vemos que Nicodemos, lá no versículo 9, ele fala: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Versículo 10, Jesus responde: e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabeis isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceita o nosso testemunho? Eles viam os sinais e as maravilhas que Jesus operava e não acreditavam. Daí eu quero dizer para você que quantos tem aí na incredulidade e não querem o novo nascimento, não querem aceitar aquele que o Pai entregou por amor de mim e de você. Quantas pessoas tem aí preso ao passado? Quantas pessoas queriam apagar, passar uma borracha no seu passado e recomeçar tudo de novo? Quantas pessoas fez algo que não foi bom aos olhos do homem, imagina, aos olhos de Deus, daquele que Deus criou sua imagem e semelhança? Quantas pessoas abandonou aí o seu filho, a sua filha? Quantas mães desprezou seus filhos, suas filhas? Quantas pessoas fez algo de errado e gostaria de fazer tudo novo? Jesus convida você neste exato momento para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E Ele apagará os seus pecados e dele não se lembra mais. Sabe por quê? Porque só Ele pode fazer tudo isso. Nós fazemos algo para o nosso irmão, para a nossa irmã, para o nosso vizinho, para o nosso amigo. E talvez
ele venha nos perdoar, mas ele não esquece. Ela não esquece. Talvez eu e você, nós tenhamos perdoado alguém, mas nós não queremos esquecer. Mas Jesus apaga o meu e o teu pecado e dele não se lembra mais. Ele apaga, ele lava, ele te refaz. Como o olheiro fez. Jesus mandou Jeremias descer à casa do olheiro e lá mostraria as suas palavras. Jeremias desceu à casa do olheiro e lá o olheiro estava fazendo a sua obra. De repentemente aquela obra se quebrou-se, aquele vaso se quebrou-se na mão do olheiro. O que o olheiro fez? Ele foi lá, pegou aquele barro, deu mais uma caprichada, reforçou, pegou, continuou a fazer um vaso mais forte, mais potente e de mais valor. Mesmo assim, Jesus quer fazer na sua vida. Jesus não quer saber o que você fez. Jesus não quer saber do seu passado. Jesus quer que você nasça de novo. E para nascer de novo, o Senhor entregou o seu único filho. Por amor de mim, por amor de você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Daí, no versículo 11, no versículo 12, nós vemos o que a mensagem fala. Se vós falei de coisas terrestres e não creste, como quereis se vós falar das celestiais? É mistério, meus irmãos, é mistério. Muitas das vezes nós queremos entender as coisas terrestres e não entendemos. Imagina as coisas espirituais, imagina aquilo que o Senhor não revelou aos homens. Está guardado. Sabe para quê? Para que nós crê no impossível. Para nós crer no impossível. Porque quando aqueles homens, seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, viram muitos sinais e maravilhas a qual o Senhor operava, um deles falou, disse, Senhor, nós somos bem-aventurados porque te vemos. Porque vimos o Senhor operar sinais e maravilhas. Mas Jesus, para quebrar o ego deles, Jesus disse, bem-aventurado é todo aquele que não viu, não me viu, mas crê nos meus sinais e nas minhas maravilhas, que vai ficar escrito no livro da vida. Daí então, aquele homem ali queria ser bem-aventurado porque estava vendo. Mas Jesus disse que bem-aventurado é eu e você que não vimos o que Jesus fez, mas nós cremos no que está escrito dentro desta palavra. Aí no versículo 14, perdão, no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 15, Jesus diz, a palavra vem dizer, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque no 15 é para. Aí no 16 diz, porque
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente, versículo 15 e 16, termina falando da vida eterna. E se você crê, diga glória a Deus. Por quê? Muitas das vezes nós questionamos, mas Jesus deu, Ele deu o seu Filho único, unigênito. Ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Por amor de uma nação, por amor de mim, de você, para que nós creia que Ele é o meu, teu, nosso Salvador. A palavra de Deus vem falar lá em Mateus 11, 28. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O Senhor deu. Vou abrir a loja de acarajé especificamente para colocar no iFood. E Jesus agora diz: vinde a mim. Deus deu. E Jesus agora diz: vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o aliviarei. Em outras leituras a mensagem faz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero dizer para você que agora em outros versículos, em outros capítulos, Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus também diz: eu sou a videira, vós as varas. E aquele que está em mim dá frutos. Jesus também convida você a ir até Ele. Nós vemos que muitos foram os que foram até Jesus. Nessa mensagem aqui nós vemos que Deus deu. E em outros versículos, em outros capítulos, nós vemos Jesus chamando, convidando. Daí no meio da multidão, cegos gritavam, mulheres tinham superstições, fé supersticiosa. E como lá em Lucas, capítulo 8, lá em Lucas, capítulo 8, a palavra de Deus vem dizer: a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não só tinha fé, mas ela também era supersticiosa. Era uma fé supersticiosa. Ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes. Você vê a pessoa se arrastando no meio de uma multidão, sendo pisada, se arrastando e dizendo: se eu somente tocar nas vestes dele eu serei curada. Daí Jesus sente que dele saiu virtude, porque alguém tocou com fé. Alguém tinha uma fé supersticiosa que dizia no seu coração: se eu somente tocar, eu ficarei são. Nós vemos também aquele homem que era cego, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque Jesus chamava. O Senhor Deus deu o seu filho. E agora as pessoas
têm desejo de tocar em Jesus para ser curado. Outros têm desejo de ver, como Zaqueu, subiu em uma figueira braba para ver quem era Jesus. Jesus disse: desce daí, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Jesus está à porta e bate. Ele quer que você abra a porta, porque Deus deu o seu Filho unigênito por amor de mim e de você. Também nós vemos 10 leprosos, 10 homens que tinham lepra e era abandonado como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não podia estar no meio das pessoas, porque diziam que ela era impura. Como aqueles leprosos, não podia estar perto de ninguém, porque aquilo ali era mal aos olhos dos homens. Mas ao ver Jesus, eles quiseram ficar são, quiseram ser curados os 10. Mas Jesus, com a sua misericórdia, curou os 10 homens que foram até eles para ser curados. Jesus curou os 10. Daqueles 10 voltou só um para agradecer. O que Jesus disse, como ele disse àquela mulher: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Jesus disse: a tua fé te curou. E ao mesmo tempo ele disse: a tua fé te salvou. Era por fé. É a fé, como diz a mensagem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer, é fé. Você tem que ter fé no impossível, como o Senhor disse. A Samap agora tem as menores taxas. Jesus disse: tu és mestre de Israel e não sabeis isto? Nada melhor que isso, não é? É isso. É isso. Se vós falei das coisas terrestres e não creres, como crereis se vós falar das celestiais? Olha as maravilhas de Deus. Daí então, aquele homem voltou e agradeceu. Ele teve 2 bênçãos. Ele foi curado e foi salvo. Mas os outros foram só curados. Mas um só foi curado e foi salvo. Os outros foram apenas curados. Muitos têm aí curado, mas não estão salvos. Muitos têm ido em busca de cura, de libertação. Quando tem pessoas aí fazendo meio mundo de propaganda, carro, casa, coisas boas, riqueza. Jesus lá em Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas muitos estão aí propagando casa, carro, vida nova, vida reformada, vida abundante. Mas Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aquele homem e aquela mulher, aqueles homens, junto com aquela mulher, que são versículos e capítulos diferentes, aquela mulher superstição, uma fé supersticiosa. Ela tinha fé que somente se ela tocasse, ela seria curada. Aqueles homens viram a Jesus e quiseram ficar são. Foram curados todos os 10, mas só um voltou para agradecer e sair gritando e glorificando a Deus. Mas ele foi curado e foi salvo. Os outros foram apenas curados. Não queira apenas só ser curado. Não vá
para a casa do Senhor apenas buscar cura, mas aceite a Jesus para você ser curado e ser libertado para a morada a qual o Senhor disse: vou preparar lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. O que Jesus quer de mim e de você é isso. Não somente que nós seja curado, mas que nós sejamos salvos. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, lá no versículo 17, a mensagem vem dizer: porque Deus enviou o seu Filho unigênito. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que Jesus quer de mim e de você, ele não quer só curar, Jesus quer nos salvar. Porque muitos são os que são curados, mas Jesus quer que nós sejamos salvos. Como aquele homem voltou a agradecer a Deus. Quantas bênçãos você tem recebido? Você tem clamado, você tem pedido e o Senhor tem feito. Será que você fez o culto de gratidão a Deus, a qual você prometeu? Será que eu tenho feito o meu culto de gratidão a Deus pelo que o Senhor tem feito na minha vida? Eu era para fazer culto de gratidão a Deus toda semana ou todo mês, fazer um culto de gratidão a Deus pelo que o Senhor fez por mim. Mas todos os dias, com a permissão do Senhor, tem dias que eu não faço, mas todos os dias eu estou aqui, levando essa mensagem por gratidão, pelo que o Senhor fez por mim, como aquele homem fez. Ele voltou, glorificando a Deus, pelo milagre da cura. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele somente não foi curado, ele foi salvo também. E aqui estou eu levando essa mensagem ao seu coração para que você creia naquele que o Senhor deu por amor de mim, por amor de você. Você creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele também diz: ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus quer te levar para o lugar onde Ele disse: vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui no versículo 18, a mensagem vem dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, um ponto aqui referente ao versículo 16 do capítulo 3 de João, que esse é o ponto-chave da resposta minha, sua, nossa, da resposta para Nicodemos. A resposta para Nicodemos, tem muitos Nicodemos aí nesse mundão de meu Deus, que ainda não entende o motivo do amor de Deus para com a humanidade. Mas a resposta é essa, esse ponto aqui referente ao versículo 16 do capítulo 3 de João. João 3,16 revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. O amor de Deus é suficiente, imenso para
abrangir todos os homens e o mundo. Timóteo 2,4. Deus deu o seu Filho como oferenda na cruz por nossos pecados. A expiação procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que ele foi obrigado a fazer. Deus não tinha nenhuma obrigação para crucificar, entregar o seu próprio filho à crucificação. Três elementos principais: plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do perdido pecador. Comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, dedicação e obediência a Ele. Nós temos por obrigação obedecer a Jesus, porque Deus deu Ele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Plena confiança em Cristo que Ele é capaz e também que conduz o crente à salvação final e à comunhão com Deus no céu. Em Jesus nós encontramos o descanso eterno, a vida eterna. Em Jesus, com Jesus, nós encontramos o novo nascimento. Porque aceitando a Jesus, nós já temos o começo do nascimento. Aí nós vamos para a água, batizamos, nós pedimos para que sejamos batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Daí então, nós vemos aqui, perece a quase sempre esquecida a palavra em João 3,16. Ela não se refere à morte física, mas à pavorosa realidade do castigo eterno. Mateus 10:28. Vida eterna é a dádiva que Deus outorga ao homem quando este nasce de novo. Eterna, expressão não somente a perpetuidade da nova vida, mas também a qualidade desta vida, como a Deus uma vida que liberta o homem do poder do pecado e de Satanás e que o afasta daquilo que é puramente terreno, para que ele conheça a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós vemos que as coisas que Deus quer que nós faça é simplesmente aceitar o seu Filho como Senhor e Salvador das nossas vidas. E Jesus não quer que simplesmente nós aceite a Ele, e sim que nós somos fiel. Porque quando nós aceitar Jesus, for fiel a Ele, orar e pedir e ser batizado nas águas, daí então nós vamos orar a Deus para ser batizado
no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Daí então nós estamos se encaminhando Como a costa suspira pelas correntes das águas. e fazendo festa no céu os anjos, porque nós estamos obedecendo. Impossível nós ser perfeito, porque perfeito só Jesus. Mas nós temos que cada dia melhorar e que haja cada dia mudança em nossos corações, nas nossas atitudes, no nosso agir. Mas eu me lembro dessas coisas. E a resposta para os Nicodemos de hoje, como Jesus Deus, multidão em festa. respondeu a ele, Batida minha alma. dizendo lá no versículo Espera em Deus, pois eu ainda 9, Nicodemos responde. Respondeu e disse-lhe Nicodemos: como pode isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabeis isto? essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome. Se vós falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vós falasse das celestiais? Que segredo está? A resposta para Nicodemos é essa, que Deus deu, Pois eu ainda não só para os Nicodemos daquela época, para os Nicodemos de hoje, que se pergunta, que fazem pergunta: Senhor, por quê? Para quê? Mas Senhor, para que isso? Por que isso? No meio da tribulação, glorifiquem a Deus. Paulo e Silas na chibata sofreram, estavam ali para ser crucificado, porque já tinha crucificado outros dele, outros irmãos na fé. Mas ali eles oraram e cantavam, glorificando a Deus, a Jesus Cristo. Daí as correntes foram todas quebradas, as prisões. O que Jesus quer de mim e de você é que nós crê. Como Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus quer que nós apenas crê e aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Seja batizado nas águas e com o Espírito. E que fazemos segundo a vontade dEle, andando como Ele andou, em Espírito e em verdade. Talvez nós não podemos ser como Ele, mas só de Jesus ver o meu esforço e o teu esforço, nós já temos galardão no céu com Jesus. Porque o que Jesus quer de nós é o sacrifício, é que nós se esforce e busque a face do Senhor todo instante, todo segundo, todo minuto, todos os dias. Aqui fica a mensagem de Deus ao seu coração, que Ele próprio diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. João narrava essa história. E o capítulo 3:16, Nicodemos foi ter com Jesus. Se Nicodemos não tivesse ido ter com Jesus, não teria 3:16. Não teria a resposta. O Senhor deu. Ele deu o seu Filho unigênito por amor de mim e de você. Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe poderosamente hoje e sempre. Querido Deus, amado Pai, Deus maravilhoso, dono do céu e da terra, Deus misericordioso, Deus bondoso, chega nas casas onde tem contenda, onde tem bagunça, Pai, chega organizando, meu Pai querido. Pai querido, chega organizando a bagunça na vida daquela pessoa a qual deu lugar ao inimigo, meu Pai. Chega restaurando, meu Pai, a vida daquela pessoa, para que ele reconheça que só o Senhor é capaz de bater na porta e pedir para entrar, é diferente de Satanás. Chega, entra, faz a bagunça e ainda vai nos acusar, porque nós demos lugar a ele. Mas aqui, meu Pai, nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia do teu povo aqui na terra, meu Pai. Pai amado, abençoa aqueles que se encontram presos, que se encontram arrependidos de um dia ter cometido algo, ter dado lugar ao inimigo e ter feito algo sem sabedoria e hoje está arrependido, Pai. Pai, chega
consolando o coração daquele que perdeu seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Chega confortando os corações dos filhos que perderam o pai, dos pais que perderam o filho, meu Deus. Pai querido, faça